Sabesp, água, cuide bem desse bem. Governo do Estado de São Paulo. É com trabalho que a gente chega lá. Em todos os lugares. Bora lá. Multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Agora são 9h01, conforme anunciamos, a partir de agora nós teremos o debate entre o professor Marco Antônio Villa, o deputado federal Jair Bolsonaro, que já está aqui nos estúdios. Deputado, bom dia, obrigado pela visita. Professor Marco Antônio Villa. Vamos lá, deputado. Conforme nós combinamos, era um debate de ideias, nós vamos trocar ideias e opiniões sobre o Brasil. E para entrar direto já na questão, o senhor pretende ser candidato a presidente do Brasil. Eu queria que o senhor a gente pudesse trocar umas ideias sobre a economia brasileira. Os últimos 17 anos desse século foram bastante conturbados da política brasileira. Então eu queria saber do senhor como é que o senhor analisa agora o começo do século XXI e o que o senhor projeta para o Brasil. Vamos discutir um pouco da economia, balança comercial. Primeiro deixar bem claro que eu não sou candidato. Nenhum é candidato, ninguém é candidato até agora. Mas o senhor é pré-candidato, né? Pretendo, sim, se o partido aceitar. Se eu estiver preparado até lá também, eu estou me preparando, apesar de 62 anos de idade. Sim, nós eu sempre também nascemos no mesmo ano. Eu sou de maio de 55. Eu sou de maio de 55. Então eu sou mais velho. Então, Villa, a minha intenção aqui, lógico, depois que teve a sua manifestação, eu fiquei chateado, porque eu sempre tive dos melhores conceitos. E sempre quando podia, te acompanhava. Sim, tá? sim. E depois eu acho que talvez eu tenha exagerado, falando em embusteiro, aproveitador, etc. Talvez. Eu também talvez tenha me exagerado na resposta também. Então eu vim aqui com o espírito de discutir ideias. Claro. Afinal de contas, o senhor Marco Antônio Villa, chama de você, pode chamar de você? Pode, claro. Nós vemos um Brasil aqui cheio de especialistas, né? Desculpe falar especialista em economia, olha a situação que nós estamos. Esse quadro político que nós temos no Brasil, cada vez nos leva mais para o fundo do poço. Vamos falar um pouquinho de Henrique Meirelles. Quando eu falo em honestidade, é igual aquela casa, né? Muito bonita, mas se não tiver um alicerce, nós não temos como esperar que aquela casa continue de pé. O Henrique Meirelles agora, que é o Coringa, é o Neymar da economia. Tá? Ele se elegeu deputado federal em 2002 pelo PSDB. Renunciou ao seu mandato para ir para o Banco Central do PT. Ok? Depois, acabando aí o seu trabalho no Banco Central, além de uma passagem muito rápida ali, como presidente do Conselho Olímpico, que temos essa desgraça agora, isso, né, corrupção, etc. Ele passou também como presidente do Conselho Consultivo da JBS. É o que da política está no momento aí. Ok? E atualmente ele é o ministro da Fazenda. Mas concretamente, deputado, o que eu queria saber é o seguinte... Deixa eu terminar aqui. Análise estrutural da economia brasileira, o que o senhor projeta para o Brasil, balança comercial... Sem honestidade, não tem como você... Mas o senhor acha que basta honestidade? É o alicerce, não é o alicerce. Quando fala em economia, vamos lá, Villa. Vamos lá, concretamente. É lógico que nós temos 30 minutos, é pouco tempo. Mas dá para a gente fazer um breve apanhado da economia brasileira. Economia. Você pode ver, nós acabamos de ver na fita agora do cara lá do JBS, o Aécio Neves. O Aécio praticamente oferecendo, né, o seu prestígio por 40 milhões de reais para indicar um dos diretores da Vale do Rio Doce. Ok? Olha a maneira como é tratada a política mineral em nosso Brasil, na base da propina. Okay? Quando alguns falam para mim de nióbio, grafeno, que cara só sabe falar isso, é o que eu tenho andado pelo Brasil, é que eu fui ver em Cajati, o nióbio, é que eu fui ver em grafeno, que são grafite aqui em Meracatu, é que eu fui ver em Esmeralda, em Eldorado Paulista, é o que eu estou para ir em Catalão, é o que eu vi em Araxá. Então, olha só, fala economia, é um montão de coisa agregada à economia. Mas eu queria concretamente, deputado, que o senhor fizesse uma análise do setor primário, o setor secundário, o setor terciário, as relações com a União Europeia, com o Mercosul. Não vamos ficar na superfície, vamos às questões estruturais. Não, tudo bem, tá certo. Eu não sou economista. Sim. Você pode ver, os 5 presidentes militares do Brasil, de Castelo Branco a Figueiredo, eram formados em cavalaria, infantaria e artilharia. Com honestidade, escalando o seu time de futebol, seu time de ministros, botaram o Brasil da 49ª para a 8ª economia do mundo. Ok? Então, quando eu falo de honestidade, eu vejo olha o meu caso particular.
Tá? Quando você fala em honestidade. Mas a coisa rara no Brasil, Vila. Sim, mas eu queria voltar à Não, questão não, estrutural, não. deputado. Porque eu sei tem- que pra ser não. honesto não é nem qualidade, Não, é obrigação é de qualquer obrigação, brasileiro. tudo bem, de qualquer mas parece cidadão. que eu estou Não, mas- nesse furacão agora aqui, Sim. por ter um comportamento completamente diferente. Não, mas em você tem termos que dar o devido estruturais, valor ao Mercosul. Vamos lá. relações comerciais, União Você tem que Europeia, buscar Oceano fazer, Pacífico. Você tem que buscar fazer negócio. Sim. Eu até no tempo atrás eu pensei, por que o Brasil não negociou pelo menos o acordo transpacífico? Não entrou. Entrou ali o Peru, entrou o Chile, deu uma estudada naquilo, e nós não entramos nessa questão. Nós temos que partir para o bilateralismo. Entrou a Eu Colômbia e o México. Foram 4 da Aliança do Pacífico, deputado. Foram 4 Aliança países. E depois, são dois, foram- depois foi mais dois. É, são ok? 4. Entrou a primeira economia do mundo, entrou a China, a China não, o Japão, que é a terceira. Você tem que partir para o bilateralismo. Tá? Eu não sou o Trump. Tá? Antes do Trump se eleger, muito pelo contrário, você falou no teu programa, né? O pessoal me botava um pouco parecido com o Trump para tentar me desqualificar. E para tentar desqualificar o Trump também. A questão de comércio com o mundo todo parte por aí. Eu tive Israel. Fui ver lá como é que funciona a agricultura deles, como é que funciona a piscicultura deles. E eles querem fazer acordos conosco. E eu vou sozinho, ô Vila. Quando eu ando pelo mundo, eu estou sozinho. Tá ok? Sozinho. Eu não tenho estrutura, eu não tenho parlamentares comigo. Está aparecendo alguns agora. Eu não tenho um prefeito que abertamente me apoia. Eu não tenho governador, não tenho ninguém. Mas eu estou dá falta- sozinho. Mas, deputado, Vamos a lá, falta de falamos- exportações e importação. Olha, Questões o exemplo concretas, para o eu queria. Brasil nessa questão Sim. é o tigre, é o tigre Guarani aqui, o Paraguai. Tá ok? Você acha que o exemplo... Hoje Brasil, o Paraguai já está crescendo 6% ao ano. Bem, a China cresce Tá. 6,5%. Isso aí nós temos como Peraí, referência o Paraguai, peraí. deputado, com todo respeito ao Paraguai. Não. O Paraguai, dado o seu tamanho, está crescendo 6%. Quem consegue isso na América Latina? Por que, basicamente? Impostos mais baixos, que é difícil baixar imposto no Brasil, eu sei disso. Sim. Tá ok? É difícil, tá certo? É a questão de burocracia, que dá para a gente buscar uma questão de burocracia, dar uma relada nisso, e a questão da energia. Você pode, agora falar energia, só falar energia do Paraguai. Que sem energia, Vila, Sim. nós não levantamos nossa cama de casa, e um país não vai para frente. Não adianta você falar em parque industrial no Brasil se não tem energia. Mas Certo? concretamente, não, deputado, eu tô a minha falando, não é ser implicante. eu tô falando, mas não, eu queria falando. saber assim, a relação com a União Europeia, com o Mercosul, com a Aliança do Pacífico. Em suma, eu quero coisas mais Mas mais você tem concretas, que para não ficar buscar, na olha só, superfície. o Discutir Brasil, no questões- PT, Sim. a economia foi pelo viés ideológico. Quando falo em energia do Paraguai, olha só, o Brasil não teve dinheiro, alegaram que não tinha dinheiro, para fazer o linhão, né? O linhão que ligava lá a região norte, Tucuruí não, ali, no linhão até a Boa Vista, ok? Um linhão da energia Tucuruí. Tá? Eu não tenho certeza, me fugiu o nome da empresa aqui. Tá? Linhão para lá. Mas teve dinheiro, grande parte nosso, para fazer o linhão de Itaipu, Assunção, no Paraguai. E o porquê? Isso é do tempo que o Lula era presidente lá. Hoje o Paraguai tem energia barata. Então, sem energia, você não tem que pensar em fazer negócio com o mundo todo, você vai ficar preso apenas em commodities. Nada mais além disso. E os commodities que Deus nos deu. Você pode ver. Não, que o agronegócio construiu, né? Porque nós No estamos período falando de militar, commodities. inclusive. No Não, período nós estamos militar, falando, por inclusive. exemplo, a produção da soja não é uma Tá. doação divina. É uma Não, as produção terras dos homens. férteis que nós temos no Brasil, nenhum país tem isso daí. Quase nenhum país tem o que nós temos aqui. Poucos países têm isso tudo. Que não justifica nós estarmos nessa situação econômica que se encontramos. Agora, em grande parte, devemos ao quê? Ao caos nosso. A crise que você está vendo aí, corrupção, basicamente. Parece que no Brasil, falar um palavrão aqui, né? Perdeu-se a noção do direito de roubar. Tá? Então, isso tudo, quando você fala em economia também, você tem que falar em segurança. Não é que eu quero que saia matando todo mundo por aí. Mas no período militar, Vila, você comprava, você tem a minha idade, Sim. você deve talvez lembrar de Claro que pessoa lembro. mais velha que Fui você. processado pela Lei de Segurança Nacional, deputado. Tudo bem, se foi merecido ou não. Não, eu defendi a liberdade, a democracia, Eu o sempre- direito, por exemplo, da gente ter esse debate. No período militar, nós não estaremos na Jovem Pan com essa liberdade, o senhor O quê? sabe. O senhor Dario, sabe, não, né? não, Ou Vila, seja, não vem com esse ou seja, papinho eu de conheço ditadura. profundamente e escrevi, tem o Ditadura Brasileira, a Democracia golpeada da esquerda-direita. Não, o senhor não me respondeu, deputado, nenhuma questão econômica até agora. O senhor está Não, quero saber uma coisa. Eu quero que o senhor me diga Não venha com mentiras aqui que não vai Não colar. é mentira. Não venha com historinha que não vai Não colar. é mentiras. O senhor Falar tem que que você não dar tinha, fatos históricos. falar que você não Não. tinha liberdade para Tinha, militar, você com está de direito- brincadeira. com direito a Você está de censura brincadeira. adicional número 5, isso Você é tá de liberdade. brincadeira. Tinha Isso é dezenas, liberdade. centenas de órgãos de imprensa no Brasil. Tinha todos, centenas. e tem a censura. Tinha O jornal centenas. do Estado de São Paulo, o senhor Tinha conhece o jornal do centenas. Estado de São Paulo? Olha só, a grande mídia pediu Pediu a o quê? saída do João Goulart.
Ou não pediu? Sim, mas isso é uma outra Mas história. peraí, não é outro assunto. Mas não pediu ditadura. O Mas qual presidente ditadura? Castelo Branco, o senhor não sabe, o senhor não conhece a história. No dia 10 de abril, quando tomou posse no não vem Congresso com historinha, Nacional, não vem ele com disse historinha. que ia acabar o mandato de Não vem Jânio com Quadros. historinha. E teria Veio a luta eleição armada. dia 3 de outubro de Então a 65. ditadura foi depois do AI-5, é isso? A ditadura Foi tem uma depois do longa AI-5. história. Essa é Não, dia então eu te 3 de respondi. outubro. Foi depois de 80, depois do AI-5. Bem, a repressão já começa em 64. A repressão Mas começa em peraí, o 64. povo pediu a saída do João Goulart. Pediu, mas não A queria Igreja ditadura. Católica. Mas Queria que ditadura? democracia. O que Queria é ditadura? democracia. É a supressão das É, liberdades, deputado. Das liberdades? Das Você, liberdades. no naquela época conjunto você geral. podia sair, ir e vir aqui no Brasil? Você podia ir e vir, O sair e Brasil voltar no teve... Brasil? Não, né, você Mas teve que até não? banido. Tem pessoas que perderam a nacionalidade, Mas deputado. que pessoas? Quem inventou isso Zé foi a Dirceu, República. Foi a Zé República. Dirceu, Mas eu também vereador pro Mas caminho que não vai vamos legal. voltar. A questão Tá certo. histórica não me interessa. Ok. Eu Mas eu quero tô abrindo discutir- pra você. Mas o senhor é candidato a presidente do futuro, não do passado. Talvez. Então, o senhor é candidato a Porque o presidente do Brasil. tratamento pra mim é esse, completamente descortês que você deu no programa anterior. Não, Onde não, é que eu não, sou não é embusteiro? descortês, nós somos- Onde é que eu sou Não enganador? falei que Onde é que você- eu sou Você Nós falou. estamos debatendo. Onde é que eu sou intervencionista? Por exemplo, Onde é que eu sou liberalismo intervencionista? econômico. O senhor é liberal ou conservador no campo econômico? Eu quero Nem que você todo liberal. concretamente. Por que você tem que Concretamente. privatizar tudo? Ah. Muita coisa você pode privatizar, Privatizar. outras você pode extinguir apenas. Então o senhor é a favor da privatização? Em grande parte, sim. Sim. Em grande parte, Então o sim. senhor é contra o regime militar que estatizou a economia? Mas era outra época. Ah, Naquela tá. época, quando o militar indicava alguém Ah, para estatais, funcionava. sim. A corrupção não existia como existe hoje. É, a ferrovia do Não, Aço não, não, teve não, não, corrupção. você tá Na citando um Transamazônica, no Itaipu, Deve ter tido- contra o Rio Niterói não teve. Entre Olha outros, só. citei 4 exemplos. Mas me dê qual presidente saiu rico? Não, a questão não é Me do diz, presidente. diga qual presidente é o rico? As grandes empreiteiras Ah. cresceram durante o regime militar. Mas A vamos Globo voltar- também nasceu em 65. A Nasceu TV com o Globo em grupo, 65. com o grupo Time Life. Mas A aí uma... o aí- Roberto Marinho, aí uma em outra capa história. do jornal o Globo, Sim. de 7 de outubro de 84, falou: Sim. participamos da Revolução Democrática. Sim, sim, ok? assim como quase o que todos os combateu? jornais setou Tudo na bem. última hora, mas ninguém queria ditadura, Mas queria que eleição ditadura? em 65. Hoje Mas aí nós é uma estamos- outra o povo questão. não está cansado de votar já não? Ah, quer dizer que o senhor Eu quero quer- que continue votando. O senhor quer... O Quero, senhor, mas o que, senhor o quer que até ditadura? hoje... O senhor quer ditadura? Negativo, que é Ah, isso? ainda bem. O povo Poxa, o que povo bom. está cansado de votar e está nessa porcaria que está Não, aí. não está cansado de votar. Tá, O povo tá quer nessa votar porcaria. e ter E liberdade você, de escolher você seus defende a eleição representantes. direta também agora? Não, Se- não, se o não, tempo não, cair. isso é uma outra, eu defendo o cumprimento Você da defende a Constituição. eleição em 2018? Não, porque a eleição é Você 2018. defende 2018? Eleição pela Constituição, Tá. cumprir Com a Smart Constituição. Matic ou com voto impresso? Não, essa é uma outra questão. Não, não é outra questão. Essa é uma outra questão. Não é outra questão. O senhor Não tá é outra tergiversando. questão. Vamos voltar ao seu programa Não, não é econômico. outra questão. O senhor não deu Não um é outra exemplo questão. sobre a Mas União qual Europeia, exemplo? Mercosul. Mas o que você a quer? mundo. Eu quero que o senhor dê Mas um eu estou panorama da falando em economia abrir comércio brasileira. com o mundo todo, você quer o quê? Mas isso é óbvio. Mas é óbvio O que senhor eu tô diz falando. que de noite está escuro Mas- e de dia está claro. Isso a gente sabe. Mas peraí. Mas precisa ter Mas a nossa consistência economia... no programa econômico. A nossa economia... Sim. Era voltada para o viés ideológico. Viés Por que ideológico. Israel não teve embaixador aqui por quase um ano? Mas é uma Era outra não, história. não era outra questão. Mas isso não Deixar de importa. fazer negócio com Israel Mas é acho outra que- questão. mas Não tem nada a ver Israel com é a um economia. parceiro desse tamanho na, economia, na balança comercial brasileira entre E a exportação e tecnologia. importação. Eles querem, eu tive lá. Mas eles vamos querem ter a boas sua relações com tecnologia. Israel, sou favorável Eles também. querem empregar tecnologia no semiárido nordestino. Então, Isso não é economia? É, mas são solos Isso não é economia? totalmente diferentes. Não, não. Lá o cristalino que tem no Não, semiárido não, é uma não, coisa, não, é o cristalino. não, não, O que tem no deserto não, de Israel não, é não. outra. Lá São chove menos. condições Lá chove muito menos no diferentes. sertão nordestino. Mas o semiárido Lá nordestino é o chove mais menos no populoso do nordestino. mundo, é o mais Tá, ok. populoso. É uma outra história. Mas deixando de lado, então, como Ok. nós não resolvemos a questão econômica, Não, vamos à então eu política quero saber, externa. eu quero saber. Vamos à A política, política já externa. falei. Então, vamos Quem aproveitar. faz a política externa? Quem faz a política É o externa? alguns ministérios fazem a política externa. Especialmente- Hoje em dia, Sim. o empresariado nosso vai para fora já chega com o manto da desconfiança. Um país onde não tem homens sérios, não tem honestidade, tu acha que não é tudo? É que o Flamengo vai ser rebaixado. Não isso vem é com- uma- isso é uma essa outra história história. você não conhece, eu estava lá. Essa você não conhece. Mas eu conheço o Essa você Apolinho, não conhece. inclusive um sujeito Tá, muito ok? simpático. Então, Mas quando você vamos... fala em abrir o É. comércio do mundo, Sim. você quer ter particularidades do NAFTA, da ALCA, é particularidades, você quer? Particularidades? Não, mas Quem vai tratar mas de a Alca não particularidades? existiu, a Alca morreu. Mas quem- Foi tudo Natimor, bem. nem chegou a existir, deputado. Mas tudo bem, quem vai conhecer particularidades é o respectivo ministro daquela área. Então o Então senhor tem que ter acha... especialidade, você Eu- tem que ter um maestro, igual um time de Sim. futebol. Então o né? senhor tem mais igual um time de precisa ter futebol. noção básica, né? Sobre os ministérios, sobre a economia, Eu sobre estou no sétimo mandato, eu sobre fiquei saúde. dormindo 7 anos lá. no Eu não Brasil. sei, realmente Fiquei eu não dormindo sei. em Brasília Que projeto 7 o senhor anos. aprovou Tá lá, ok? por exemplo?
Me aponte um deputado que tem mais de 2 projetos aprovados. Quer dizer que o senhor não Não, aprovou não, nenhum? me aponte um deputado que tem mais de 2. Não sabe? Queria Mas fazer um peraí, você não levantamento. sabe? Eu queria fazer um Mas levantamento. você não sabe? Eu você fazer um sabe. levantamento. Daqui a pouco você Não, vai eu- dizer, não, eu daqui a pouco você perguntei- vai dizer qual a cor da minha cueca aqui. Não, De mim você sabe tudo. Eu não faço De questão. mim você A sabe minha tudo. discussão ela se trava em Me outro aponte nível. um deputado, mas eu quero mas- que tenha projeto aprovado em Brasília. Eu não sei, deve ter. Quem claro faz que a tem. pauta lá? Sim. É o presidente da Câmara. Não. É, Basicamente é o chefe do executivo. sim. Tá, ok? Mas aí é e outra governabilidade história. não é entregar. Mas aí são Não é outros entregar, 500. não é entregar para grupo de parlamentares, Ok. né, certo? Ok. Estatais, né, entregar ministérios, porque cada um Sim, de com sim. porteira fechada que faz o que bem entender. É o que Sim. fizeram com meus partidos no passado, lá o Paulo Roberto Costa na Petrobras. Olha a desgraça que foi. Sim, sim. Olha que desgraça que foi. Mas aí então, deputado, como vamos sair então? Saímos da economia, não deu para nós caminharmos muito, relações exteriores também, nós não Você caminhamos está querendo muito. tirar o inimigo que você. Tá, Você quer tirar o quê? Não, só estou trocando Você umas quer tirar ideias o com quê? o senhor. Mas Eu você quer tirar o imaginei quê? que o senhor, como candidato a presidente do Ok. Brasil, Eu não sou conhecesse... candidato a presidente. Você o senhor é Poxa, pré-candidato? eu estou andando no Brasil. Claro. Em nenhum momento. O senhor não é porque a Em nenhum legislação momento. brasileira é Nem hipócrita partido eleitoral? é hipócrita, porque concordo não teria, Concordo contigo. não teria problema nenhum o senhor dizer. Eu sei que o senhor não Sim. pode dizer que é porque Como- a legislação é um Como absurdo. quase tal. todo mundo é candidato à eleição para deputado. Claro, sem problema e nenhum. qual o problema? Agora, É absolutamente se o senhor legítima quer, a sua candidatura. Agora, em 30 minutos. Eu quero só que o senhor Você dê quer que fale? substância à sua fala. Você quer que fale alguns minutos? Eu Sim. resolvo o problema econômico do Brasil? Não. Eu te dou meu tempo, pode resolver. Qual é a solução? Não, qual é a solução? A solução Eu sou são um Apolinho muitas. aqui da Jovem Pan. Não sou O Apolinho Apolinho. da Jovem Pan. Não sou Apolinho. Diga quais são as A soluções. grande que- Diga qual é a vamos, solução, vamos Brasil. deixar. Não, nós podemos até discutir qual é a a solução. solução. Vamos passar para questões que envolvem a educação no Brasil. Afinal, o Brasil tem a formação dos quadros no Brasil, técnica e tal, é muito ruim. Né? Péssimo. Mas parabéns. Então, Quando o senhor discutiu a base nacional comum curricular. Sim, Parabéns. sim, Eu sim, ouvi, sim. vi de novo para aprender contigo. Sim, obrigado. Deputado, então como é que o senhor vê a questão da educação? Hoje do ensino fundamental, médio, ensino superior, como é que o senhor Vamos começar coloca do- ciência e tecnologia? É a base do alicerce. Não adianta falar em superior se você não tem a base. Nós estudamos, eu não sei o teu caso, mas nós tivemos oportunidade de estudar em escola pública. Sim, Eu prestei concurso para a Escola Preparatória de Cadeira do Exército, sem cursinho, passei. Sim. Acabou o primeiro ano, prestei sem cursinho para a AMAN, passei. Nós tínhamos uma base naquele tempo. O professor tinha como exercer a tua autoridade. Até começou a entrar a história de politicamente correto, de Paulo Freire, e chegamos a esse ponto que está aí. Hoje em dia, grande parte dos professores, ou parte deles, está muito mais preocupado em não apanhar do que ensinar. Eu peguei há pouco tempo uma pesquisa da PEOSP aqui em São Paulo. Eu fiquei estarrecido, Vila. Se você não teve conhecimento... Da PEOSP. Da PEOSP, me desculpa aqui, tá? A gente fica estarrecido. Tem lá, 70% dos professores, né, já foram agredidos física ou moralmente por alunos ou pais de alunos. Um percentual semelhante já teve contato com drogas. A gente pode esperar o que dessa juventude? Onde você vê, inclusive, quando se fala em drogas, o ministro Supremo, Barroso, falando que legalizar as drogas, não sei qual é a tua opinião, mas é a melhor solução. Sim. Mas vamos Qual é a pensar tua na questão da solução? universidade. Tá ok? Não, eu discordo disso, mas... Discordo, você acha que tem que legalizar a maconha? Não, discordo da posição do ministro, tudo do ministro Barroso. Bem, a questão que envolve a questão da política universitária. Afinal, os quadros técnicos, a ciência e tecnologia se desenvolvem nas universidades, nos institutos de pesquisa, como em todos os países do mundo. E aí? Que panorama o senhor traça do Brasil? Afinal, nós temos uma... Por isso que quando eu insisto, deputado, é porque o Brasil tem uma história. O Brasil não começa conosco. Começou lá atrás e tal. Então, por exemplo, nós temos o CNPq, criado no segundo governo Vargas, a CAPES, criados também no segundo governo Vargas, que tem muitos defeitos, no segundo governo, que levou ao suicídio e tal, mas tem questões importantes, Banco do Nordeste, o BNDE, não o S, foi criado também nesse governo e tal. Como é que o senhor vê a questão de ciência e tecnologia? Afinal, nós só vamos nos desenvolver nessa área, não é na base do discurso, só falando da honestidade e da agressividade, mas é com competência. Né? Eu concordo contigo. Sim. Eu tive na Mackenzie há pouco tempo. Aqui na Mackenzie, tô lá Sei, aqui. sei, aqui, Né? próximo. Ligamos, né, em sigilo da minha parte, porque se eu vou na universidade, imagina o pessoal gritando, né, fascista, racista, não sei o que, no passarão. Fui, conversei com 2 pesquisadores. Agora, olha só, Vila, o que me surpreende, não sei se o senhor foi lá na Mackenzie, lá, não sei se foi na Mackenzie lá. O que me surpreendeu é porque está sendo pioneiro a pesquisa do grafeno. Nós não temos praticamente muito pouco de pesquisa no Brasil. Tá? E eles não têm ajuda zero do governo federal. Agora, o que me surpreendeu lá, quando eu fui no alojamento dos pesquisadores, mais de 60% estrangeiros. Conversei com uma menina angolana, pude conversar com ela, que ela fala a nossa língua, certo? E o pessoal está pesquisando o grafeno, o Vila, e nós aqui podemos ficar para trás,
por falta de investimento em pesquisa. Estrangeiros estão investindo aqui na Mackenzie. Você pode ver, inclusive, não é novidade, na época lá, eles estão na iminência de conseguir uma roupa igual a tua aí, a base de grafite, isso é prova de bala. Tá? Um certo tipo de pintura, entre aspas, em viaturas e ser blindadas. Tá? Na questão do grafeno, estou na iminência de conseguir ali uma tela de grafeno, que é um material bidimensional. Eu fui saber o que era, não sabia, fui saber o que era um material bidimensional. Eu sei que é uma coisa bidimensional, mas um material bidimensional é complicado. Como é que é isso? Que pode dessanalizar a água do mar, tá certo? Eles estão na iminência de uma super bateria, que você para teu carro no posto de combustível, vai tomar um café e volta, em poucos segundos ela é recarregada. Nós não podemos ficar para trás do bonde dessa história, Vila. Sim, claro. Isso aí mexe com economia, mexe com pesquisa. E hoje em dia, a nossa universidade, não são todas, né, mas em grande parte, não é voltada para isso. Parece que lá dentro virou uma fábrica de formação de militantes de esquerda, Vila. Tá, você não vai discordar disso aí. Agora, como é que você vai mexer nisso aí? Okay. Ninguém tem como dar um cavalo de pau no Brasil nessa situação. Vamos pensar todas. nas questões de conversar um pouco sobre as questões de infraestrutura. Afinal, não há crescimento econômico sem infraestrutura, no sentido mais amplo tal. Nós tivemos algumas obras públicas nos últimos anos, muito poucas. A Belo Monte tenha sido provavelmente uma das raras na área da produção de energia hidrelétrica, tal. Tem problema em Angra 3, inclusive com o Almirante participando de suborno, tal. Tem que estar preso mesmo, tem que estar preso mesmo. Que é uma coisa inacreditável, tal. Vamos discutir essa questão da infraestrutura. Como é que, no senhor, caso seja candidato a presidente, vai desenvolver a questão da infraestrutura no Brasil? O que o senhor pensa sobre isso? Vila, quando eu estive em Roraima, eu fui lá ver por que um estado, se você olhar o Roraima, né, aquele espaço territorial lá, é um estado riquíssimo em biodiversidade, tem riqueza de minerais, tem um rio Cotingo lá que comportam 3 hidrelétricas, e você quando vai pensar em investir em estrutura lá em Roraima, você não pode fazê-la por questão ambiental e questão de reservas indígenas. Você pode ver, a Roraima está sobrevivendo 50% da energia elétrica da Venezuela de péssima qualidade, que vive com apagões, e 50% do outro lado de termoelétrica. Mas eu queria que o senhor falasse dos portos, por favor, aeroportos, estradas. Eu estou falando um exemplo de energia. Eu posso ir para Porto, um grande gargalo. Quem manda no Porto de Santos? Michel Temer. É o seu Michel Temer. Sim. Manda lá. Como é que manda por quê? O senhor como é que resolve só mudando a administração do Porto de Santos, Paranaguá, Rio, Salvador? Vila, você sabe, Vila, como são negociadas essas administrações. Sim, isso nós falamos aqui no pelo amor de Deus. Aqui, várias eu acho vezes. Que, inclusive, mesmo se eu acompanhar você em muita coisa, sei que você pensa da mesma maneira. Como é que a gente vai mudar a gente lá e vai ter apoio do Congresso? O pessoal vai perguntar para mim o seguinte: como é que você não vai dar carne para leões, quem quer que chegue lá, sem dar carne para o Congresso? O que eu tenho dito? Que eu tenho dito, olha, se é para fazer a mesma coisa, estou fora, Vila. Estou fora. Agora, pode ficar, vamos supor que um de nós dois seja presidente, queremos fazer algo parecido. Tá? Nós, eu tenho certeza, você e eu, podemos até perder o mandato, mas não vai ser por corrupção, Vila. Não, você vai em Porto. Falei alguma coisa de Porto. Vamos pensar nas estradas. Você pode ver, olha só. O Lula não investiu no Porto de Suape, em Pernambuco. Eu estive lá. Eu estou andando no Brasil, gastando minha verba da Câmara, em torno de 35 mil por mês. Assim mesmo, fomos que menos usou o ano passado e leva o pancada da Folha de São Paulo assim mesmo. Foi São Paulo, está aí o tempo todo atirando. Foi no Porto de Suape. Sim, eu conheço. Faltou investimento. Para você, inclusive o ano retrasado, Pernambuco, eu acho que foi o último penúltimo estado que menor PIB estadual teve. Foi lá. Agora o governo teve para investir no Porto de Mariel. E pelo que tudo indica, não vai ter retorno nisso aí. Deputado, vamos pegar a questão, só passando, o senhor passou por questões aí também da economia, o grupo JBS doou para o senhor R$200 mil, a Friboi, e o senhor dirigiu ao seu partido de então, que depois transferiu o dinheiro para o senhor. Foi assim que ocorreu? R$200 mil? Vamos lá, Vila. Começaram as eleições de 2014. Sim. Me liga aí, o presidente do meu partido. Sim. Bolsonaro, vou botar 300 mil na tua conta. Sim. Tudo bem. Bota 200 na minha, 100 na conta do meu filho. Foi depositado 200 mil na minha conta. Um assessor meu de Brasília imediatamente puxou doador originário, JBS Friboi. Sim. Ok, Vila? O que eu fiz? Quando eu vi aquilo, eu fiz um cheque nominal. Foi uma discussão para devolver o dinheiro. Não queriam receber de volta. Eu cheguei a falar. Você não recebeu de volta esse dinheiro depois? Não, vou chegar lá, Vila. Tranquilo, Vila. Não, estou tranquilíssimo. Ok? Olha só. Inclusive, eu falei o seguinte: sabe, vocês não querem estornar o dinheiro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir reserva para o gerente, vou pegar 200 mil
vou para a escadaria da Câmara, vou anunciar na internet, vou jogar 200 mil para cima, dizer que é dinheiro do povo, isso aí é do povo, não é meu, é do povo, tá ok? Porque foi grana que vocês pegaram do PT para se coligar com eles, o meu partido com eles. Vamos lá. Agora essa história. Vila, em 2014, o dinheiro que entra na caixa do partido não se mistura. Aí tua empresa doou tanto, por exemplo, um partido. Tá lá, tá o nome, empresa Vila, tá lá. Estava em que partido? Né? Estava no PP. No PP. Entrou dinheiro da OS, do partido. Entrou dinheiro da Odebrecht. Olha só. E o senhor dinheiro recebeu o dinheiro de volta ou não? não é de volta, Vila. O dinheiro que entrou na minha conta foi do fundo partidário. Seria a mesma coisa se eu tivesse recebido no mesmo dia 200 mil da Friboi e Do 200 fundo eleitoral, 200 mil né? do fundo eleitoral. Não, Sim. tivesse recebido no mesmo dia. Eu Sim. devolvi o dinheiro da Friboi. Mas o dinheiro acabou voltando para o Mas senhor. não é. Ô, Vila, eu Não tô voltou? falando, não voltou, Vila. Mas o senhor acabou de falar. Mas deputado, o dinheiro que voltou. foi para minha conta, O senhor passou para o partido. Não Mas é o partido devolveu para o senhor. a Friboi não botou nada na minha conta, Vila. Quem botou foi o partido. Dinheiro que era da Friboi. Não é verdade? Vila, Originalmente. Vila, o dinheiro que entrou pro partido da Friboi. Quem Sim. botou na minha conta foi o partido. Que o dinheiro original era da Friboi. Sim, Ou por seja, isso que eu devolvi. portanto, é uma triangulação, deputado. Não O é senhor triangulação, recebeu, não o senhor é assessor triangulação, disse, não não é aceitamos triangulação. isso. O assessor disse, não Eu aceito aceitamos do isso. fundo partidário. Sim, mas foi para o partido e o partido recebeu o dinheiro da Friboi. Mas o dinheiro se mistura. Esse dinheiro meu que voltou pro partido, meu não, do partido, foi para o deputado. Sim, mas Porque tinha que ter o carimbo embaixo. Sei. O carimbo tinha que estar embaixo lá do papel. Doador originário, Vila. Sim, o doador. Sim. Entenda isso, Vila. Perfeito. Você entendeu, Vila? Eu entendi, mas o dinheiro saiu, foi do doador, a Friboi, Sim. foi para o senhor devolveu, falou não quero, mandou para o partido, Tá. e o partido pode ter pego aqueles 200 mil passado para o Pedro, mas Tá. pegou outros 200 mil e se Do destinou fundo, ao senhor. pode, do fundo partidário. Sim. Mas do fundo partidário. Mas o Naquela partido época- cometeu uma ilegalidade, Mas você portanto. quer que eu faça o que naquela época, né? Mas, Você é. pode ver, você viu agora? Sim. Que receberam da JBS Friboi 1.428. Sim. Tem gente ali, Vila, que eu Sim. vi recebeu R$100. Sim, Vai pagar sim. um preço. Não viu. Ele não É. tem gente que não viu. É. Que você, com todo respeito a você, talvez Sim. você não note R$100 na tua conta, mais ou menos. Talvez. Sim. Tá ok? Talvez. Tá. E o cara tá pagando um preço altíssimo agora. Então, não tem, comigo, olha só. Ao longo de um mandato, Vila, eu agrego quase 1 milhão por ano no fundo partidário. Sim, eu presumo. Ok? Agora, Então, olha só. vamos Por voltar. que eu nunca exigi nada do partido? Porque eu Ok. nunca votei com o partido, Vila. Sim, perfeito. Vamos, Então tá explicado aqui Tá, a Friboi, Vila? tá. Tá explicado ou não? Mas ele não me convenceu, Ah, deputado, não, porque não. os Esse é um 200 número. mil foram para o Olha, partido e o partido Me passou admira 200 você mil pro entender senhor. de economia, É, querer dar aula de economia aqui e não Sim. entender isso daí. Não, mas o Me meu admira entendimento muito. foi outro. Foi Não. 200 mil, o senhor recebeu, passou. O senhor, eu não sabia que a doação, foi o que o senhor disse. Era da Friboi, passou eu para o sabia partido. que era da Friboi. Ah, não, estava escrito. Mas Tá, o senhor veio foi no uma- papel escrito veio no papel. embaixo. Aí o senhor passou o dinheiro para o partido e falou, eu não quero esse dinheiro. Eu não quero dinheiro. Pra mim, Porém, o naquele partido tempo, mandou outros 200 mil para o mas senhor. podia mandar 6, 50, 300, 500. Perfeito. Poderia Então, fazer isso aí. vamos lá, só Tá, para... e você entendeu agora ou não? Não, Não vem me rotular de corrupto aqui, não. Não, mas Não, eu, e outra- questão não é Vila, corrupto, não, eu não, Tudo isso aconteceu, não Vila. fiquei satisfeito. Tudo isso Tem aconteceu. direito a não ficar. Então eu tenho jeito de explicar novamente. Não, mas o senhor recebeu 200, eu entendi. Mandou pro partido, o partido mandou 200 pro senhor, que pode não ter sido os mesmos 200. como Foi, o senhor disse. pode não, Mas não foi. Não foi. Não foi. Não foi, mas porém é dinheiro que É o mesma partido coisa, recebeu Vila. propina. O partido recebeu propina, sim. Então, como é que o senhor participa Mas do partido olha só. que recebe propina, deputado? qual partido O senhor não recebe disse- propina? Mas o senhor disse Qual que tem partido não recebe honestidade propina? como norte, né? E aí Qual recebe dinheiro de partido não propina. recebe propina? Mas aí que eu se um dia eu tivesse, Qual nunca partido? serei candidato e nem E outra, nenhum e partido. não é propina. Propina chama, em 2014, Vila, ninguém falava em propina Mas legal, a doação, a propina transforma, que hoje nós sabemos, a propina que vira doação legal, mas a origem é Vila, o propina. meu partido, eu não sei, mais ou menos é 5 milhões por mês de fundo partidário, Vila. Sim. Os caras vão me passar 200 mil campanha miserável minha, miserável, Vila. Deixa eu perguntar um negócio da Miserável. energia. Se nós estamos falando de energia nuclear... Não, peraí, você não. tá achando que eu tô na, Não, que eu tô não, na, eu perguntei. pedalada? Eu Não. perguntei ao senhor, o senhor tem direito a responder, eu Não. tenho direito a uma opinião. Não. Democracia é assim. É isso daí, mas né? você não quer entender. Você quer me rotular? Não gente quero rotular, importante, não. Quer me rotular. Não. Você, por que você não Não, respondeu, não. por exemplo, É, já que é corrupção, Ah, o que o Alberto Youssef falou na delação, quando ele estava na delação dele? Que 2 deputados do PP apenas, 2 deputados, vão pegar o dinheiro da Petrobras. Um foi eu. sei. Aí, o que Perfeito. acontece? Que queria que eu fizesse o quê?
Ainda bem. Ainda bem? A gente não tem de se misturar com Não, essa turma. não, teve mais também, viu? Teve Aí. mais. Vocês não falaram nada aqui. Não, e Por nós oca- falamos peraí. aqui... O meu nome não entrou. O que Por nós ocasião falamos aqui... da ação penal 470, que era lá do Joaquim Barbosa Mensalão. 470. 470. Isso. É Ok. o inquérito Os 2245. números estão te atrapalhando um pouquinho aí, Não, tá? não, meus números nunca Ok. atrapalham o deputado. Ok. Ao contrário, o que eu Não, perguntei tá pro senhor, atrapalhando. você não me respondeu desde Ação, o começo. ação, não, Economia, você- não estou Mas satisfeito. peraí, eu tenho o direito de responder de outra forma. Claro. Você acha que eu seja igual a você? Não, mas eu queria que o senhor Feliz desse ou resposta... infelizmente, nós somos Não, eu queria que o senhor diferentes. desse resposta Não, tá consistente faltando- sobre tá indústria, faltando- sobre tá serviços, faltando. agricultura, Eu minerais. falo de agricultura, eu tive Por isso que eu queria falar da energia nuclear. negócio. Eu queria que o senhor me falasse... Peraí, teve outro caso também do Joaquim Barbosa. Sim, O caso Mensalão. sei, Ele leu o seu voto sei. e citou meu nome do Mensalão. sei. É o Jair Bolsonaro, tá? Foi o único da base aliada do governo, que nunca votava no governo, e não foi comprado pelo PT. Está lá na ação penal dele. Sim. Isso não conta? Outros deputados também da base aliada... Não, entre o Joaquim achar Barbosa que citou todos, só. O Joaquim Barbosa. Então cobre do Joaquim Barbosa. Vamos pegar depois o Agronegócio, voto. agronegócio. Não, eu queria perguntar a questão da energia nuclear. Angra dos Reis, Angra 3, o envolvimento do Almirante em corrupção. Tal. O senhor é a favor da bomba atômica? Não, olha, no passado eu tinha esse pensamento, Vila. Eu mudei esse pensamento da bomba atômica para nós. E por quê? Imagine uma malinha na mão do Lula. Tá, eu pensei nisso. Agora, eu lá atrás, quando era jovem tenente, eu defendi. Eu sou militar. Sei. Eu não posso ser desarmamentista. Bomba atômica contra quem ia jogar, hein? Só A bomba só atômica alguém. é dissuasão, Vila. Mas É vai dissuasão. dissuadir quem É igual invadiu uma o arma Brasil? na tua cintura, Vila. Então vamos discutir Não, a questão peraí. militar, que é uma igual boa arma, questão. igual uma arma na tua cintura, Vila. Vamos discutir a você questão armado, militar. ou eu Perfeito. suspeitando que você... Não, peraí. Mas o senhor não está armado não, né? Mas se tivesse, eu tenho porte. Não, mas espera, o senhor vem armado para um debate? Mas se eu tivesse, eu tenho porte. Se eu Não, tiver mas armado, eu espera, tenho porte. uma vez até no Pânico... Você quer eu vi- pagar pra ver? Quer Não, dar uma revista não, minha não, aqui? que isso? Você quer pagar? Não, só Se eu não tenho tenho. porte, é um Só documento. senhor- Se eu eu tenho não um revisto documento ninguém, legal eu de discuto porte, ideias, se eu deputado. tenho um documento legal de porte de arma, é pra usá-la. Não, mas eu Eu perguntei... sou capitão de artilharia. Sei, perfeito. Então, o Não senhor tem tá armado. cabimento. O senhor vem Eu vou te armado pra responder. debate. Eu não vou te responder. Então, o Você senhor quer tá dar- armado. você quer me revistar? Quer pagar pra ver? Que não, você acha que eu vou querer Você ficar acha que eu sou revista? maluco fazendo uma besteira aqui? Ainda bem que não. Não, Puxa, eu sou. democracia É sim. democracia. Mas porque a outra vez do Pânico, Agora, por o pessoal exemplo- veio tão animado, aí as pessoas que vieram com o senhor tinham pessoas armadas e tal. Não, comigo, olha, no meu tem gabinete imagens tem um- e tal. pergunta Agora, no gabinete meu mas aqui, ó. tudo bem. Pergunta se ele tá Não, armado mas aqui. perfeito. Ok. Mas vamos falar da... Você, eu por ia- exemplo, é favorável? Deixa eu te perguntar também, se você quer perguntar. não. Você é favorável à polícia de desarmamento? Eu acho que tem que discutir seriamente essa questão, não de forma panfletária e tal. Eu Não, acho não, que a que questão da panfletária. energia... Quer dizer, Tem gente... Hoje em política dia, militar. grande parte Sim, claro. do cidadão hoje não dorme em paz em casa mais. Mas isso é uma outra Preocupado. questão, envolve a segurança pública, é uma ação de Estado e não fundamentalmente dos indivíduos. Mas vamos pegar a questão Estado, militar. peraí, você é favorável ao Estado interferindo até na vida das pessoas? Não, o dessa Estado forma? que cabe ter responsabilidade da Ok. segurança pública prioritariamente. Agora, Tá. eu diria ao senhor o seguinte, o senhor é um líder sindical no início da sua vida, um líder sindical no campo militar. Nós não tivemos muita sorte com líderes sindicais no Brasil. No governo do senhor, as Forças Armadas terão qual papel? O papel que está na Constituição. Quando você fala em sindical, eu fiz uma matéria em 86 no ponto de vista da revista Veja. E teve aqueles problemas, né? Pera, calma lá. Ah, Vocês são do ponto de vista. Eu fui na Veja, sim. botei uma farda na Veja lá, tirei a Sim. fotografia. O senhor acha que o regulamento militar Embaixo. permite tal coisa? Não me permite, tanto é que eu fui punido Sim. e não reclamei. Perfeito, Tanto é que perfeito, embaixo da minha perfeito. fotografia, viu lá na Veja, Sim, sim. você vê escrito embaixo da fotografia. Descontentes e sem perspectivas, cadetes Sim. estão abandonando a Academia Militar das Perfeito, Agulhas Negras. certo. Tinham dois problemas naquela época. Temos A 5 alta- minutos só, deputado. Era evasão, Sim. evasão nas Forças Armadas Sim. e a questão salarial. Mas o senhor estava rompendo Olha só, o eu regulamento. sei que eu errei, Vila. Ah, Eu tá. errei O consciente. senhor tentou fazer aquela... Não, peraí, vamos atentado resolver terrorista 86? da- Vamos do fazer. Bandura. 86. Foi punido com 15 dias de prisão. Sim. Qual é a coincidência ou não? Isso foi 3 de setembro de 86. Final do ano, ninguém falava em estender o 13º para o militar. E ele veio. Tá ok? Certo. Agora Então- falar em bomba. Bomba. Foi uma repórter que me acusou. Uma repórter, Cássia Maria Rodrigues. Escreveu. Aquele coisas croquis não fantasiosas. era do senhor. Deixa eu terminar, você não quer interromper. Não, Você está dando uma jornalista da Folha de São Paulo. Não estamos A Folha de São Paulo foi lá, pegou um processo no STM, é direito deles. Sim, ninguém claro. reclama, mas não tiveram coragem moral Sim. de pegar o da Dilma. Sim. Vamos começar do Mas final. vamos pegar do senhor. O que Vamos pegar- interessa vamos o senhor. A pegar- Dilma não nos interessa. Ela cometeu uma série de agora, atos e tal. fora do Não, governo, ninguém é. interessa por Dilma. Não, mais, e nós né? falamos aqui Principalmente Dilma quem- e tudo, Não, já foi não deve ser o isso caso da daí. Jovem Pan, principalmente quem não quer dinheiro para propaganda oficial do governo. Não, mas Tá a fora, tá Jovem fora. Pan esteve sempre fora Tá. disso e foi a E única ali, rádio que mas se tem- mas posicionou tudo em bem, defesa vamos do lá. impeachment. Teve um Vamos papel lá. de cidadania raramente visto na história do Brasil. Olha só, você reconhece
que a justiça tem que ser respeitada? Sim, desde que ela sim. cumpra as normas legais. Tá Né? legal. Eu fui julgado no Supremo Certo. Tribunal Militar, fui Certo. absolvido. Sim. Sim, mas nem todo absolvido é inocente, o senhor Ai, sabe não, também, então- né? Ai, Mas meu deixa isso Deus de do lado. céu. Mas deixa isso de lado. né? Olha, você aí, Então, você tá meio grávida. Você é meio gay. Mas isso é uma outra coisa, né? Vila. Isso é uma Mas outra você- coisa, você deputado. tem- você olha só, Vila, você eu tem gosto mais- dos exemplos você- seu da meia É, grávida e mas- meio gay, mas ótimo. é, tal. mas é. Que o senhor quer ir para essa discussão que não Não, interessa. mas Vamos quem discutir quer ir? questões estruturais. Você falou isso que- me interessa o eu seguinte. fui absolvido, o então senhor devia tergiversa ser- sempre para questões do campo moral, da honestidade. Isso não interessa. Eu fiquei realmente impactado, deputado, porque eu percebi, de um lado, que o senhor estruturalmente não conhece a economia Não, brasileira, mas você tá não dizendo. conhece Não, não, os três eu não setores da sou igual economia, você. a balança Não, não comercial, sou. as relações, Não. o que é um acordo bilateral. O senhor imagina que o acordo é de do um dia pra Transpacífico outro. é bilateral? Isso Quem não é falou acordo... que estamos Em bilateral? certo Tinham 12 momento- países. Em certo momento o senhor Tá, disse eu na sua falei fala- que podemos ter discutido É, o agora, Transpacífico. a questão do papel do Mercosul, a questão das relações exteriores Você do poderia Brasil... botar tudo na mesa e fazer um intercâmbio de governo. Não. Quem sabe eu voto em você como Olha, candidato. eu poderia Ok? até fazer, Agora mas você eu não falar sou candidato, que eu fui né? absolvido É. por 9-4, Não. mas nem toda A absolvição. questão, Ô, Vila, não, agora, a questão ô, Vila, que se coloca, ô, Vila, deputado, ô, Vila, é que, honestidade, olha, pra Vila, você, honestidade, não, mas eu Vila. sou absolutamente honesto. Se eu fui julgado... por isso que eu tô fora Você da queria vida que eu fosse política julgado até. por... Agora, Você queria que eu fosse julgado por quem? Pela jornalista Cássia não, Maria? tem que ser julgado pelo Inclusive, você STM. sabia que a Cássia É. Maria, depois de fazer aquele papelão da Sei, revista Veja, sei. 10 dias depois ela foi demitida da Bem, revista Veja. isso eu não sei. Isso, Você não isso, sabe? Isso, o senhor Mas tem de tudo é processo, confirmar. então. A questão que se Ela, a coloca, Cássia deputado, Maria, botou o motorista e quando o nós fotógrafo falamos de- para ser testemunha sim, e falar que nunca quando ouviu nós falar de falamos de bomba. infraestrutura, o senhor falou do exemplo lá de Roraima e tal. A questão, deputado, para ser candidato, acho eu, pré-candidato, não importa, ou exercer uma função tão importante como deputado federal, é necessário um conhecimento do Brasil, um conhecimento da história, sair da esfera do panfleto, a esfera do senso comum, da Vila, você filosofia não vai das terminar, massas. você me dá direito de responder Não, você. claro que eu Ok? dou. E eu tô A Dilma tinha absoluta. perfeito conhecimento de tudo. Não Lula tinha, ela não perfeito- conseguia nem falar. Tudo. Ela Tá não certo. acertava uma frase. Ok? Né? Você não governa sozinho, ah, Vila. Sim, você Se governa você com governar ministros. sozinho, Vila, Mas você precisa vai ter ser um ideias, ditador. Mas precisa Você ter vai ser um ideias. ditador. Mas quem não tem queremos ideias? Eu falei queremos ideia do ideias. nosso parque mineral. Você não quer um regime Pô, fascista no Brasil? Negativo. Negativo. Queremos Eu democracia. tive com o embaixador do Japão. Sim. Conversão sobre biodiversidade com Sim, ele. sim. O olho dele arregalou. Sim. Quando eu falo depender de mim, é. farei acordo com o Japão para Claro. nossa diversidade. Explorarmos em parceria Sim. nossa biodiversidade na Perfeito, Amazônia. E você faz de uma hora para outra. Claro, mas aí são Sem outras problema questões. nenhum. Não são outras questões. São não. outras Não, a questões. biodiversidade você não pode abandonar, Vila. Sim, Você não pode mas abandonar. Não, você não a pode questão abandonar. que se coloca, O que nós deputado, temos aí que Deus nos deu, você não pode jogar para o espaço. Claro, Não pode mas jogar pro a espaço. grande parte é produção dos homens, tá? A biodiversidade não é uma criação Mas se você divina, tem mas gente uma que ação não quer dos tratar homens. desse assunto, É. e quando foi Deputado, você vamos- justifica, acho que nós você trocamos- justifica Sim. uma área duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro Sim. para 9 mil índios e Yanomami, Não, justifica aí é uma isso? outra, a questão das Não, não é outra reservas é de questão. outra esfera. Nós podemos Nas reservas, discutir... sufoca o agronegócio, Também, eu acho. leva o caos ao campo. Mas era uma área tão... Eu também Tá. acho que a área é extensa, mas não sufoca o agronegócio. Sufoca O que sim. falta é consistência Sufoca nas sim. afirmações, Tá. deputado. As áreas são abusivas, porém não sufocam o agronegócio. Porque a área Não, estão sufocando o agronegócio. Não, inclusive Estão que a sufocando. produtividade é tão Olha grande o problema cada vez de se índio produz mais. em Roraima, continua. Qual é a produção em Jo- agrícola do Brasil, deputado, por exemplo? Continua. Nada. Continua em Antônio João, Mato Grosso do Sul. Continua em Dourados. Por exemplo, Mas você quer produção pegar o de- número... Não, a produção vai de entrar na grãos. tua A grande vida. questão, deputado, é que o Não senhor vai- não conhece concretamente. O senhor Sim, parte olha de só, generalizações. você vai falar, vamos falar, O mundo agricultura, é mais vamos falar de complexo. agricultura? É. O Brasil precisa de potássio para agricultura? Me responda. É evidente que precisa. De onde é que vem o nosso potássio? Senhora, É do a Brasil? questão- Não, peraí, sei lá da onde? Não. Você não sabe, Vila? Não falei sei lá da Não, onde, eu nem uso você a não expressão sabe? sei lá da onde. A questão, Você não sabe de onde deputado, vem o nosso potássio O para cerrado agronegócio? brasileiro, por Não, exemplo... da o onde processo vem o de nosso ocupação, potássio, Vila? A grande questão... Da deputado, onde vem o não nosso vou discutir potássio? a Ah, não vai grande- discutir? a grande Você questão. quer pegar um pedacinho, vai jogar para cima de não, mim. estou pegando a olha soja, estou só. falando o papel da cana-de-açúcar, o papel... Se olhar a pauta de Eu exportações vou estar, brasileiras... daqui a né? 2, 3 semanas, vou estar no Rio Grande do Norte. Sim. Conversando com o pessoal Sim, sim. do setor canavieiro, essa questão. Eu É falei claro. pra você que eu estou aprendendo isso Claro, daí. e a gente tem de aprender Agora, o mais. potássio, sabe pra você saber, mais. Vila? É bom você Sim, saber, Vila. claro, Eu vim claro, aqui para não obrigado. dizer que eu sei mais do que você e tenho certeza você é que não Sim. sabe mais do que eu. Se bem que você tem uma bagagem cultural reconhecida. Obrigado. Reconheço isso aí, Obrigado, Vila. deputado. Reconheço. Mas- Agora, você precisa ser democrático, Vila. Não, eu sou Dá democrata. espaço Por pro- falar em democracia, você ditador tem que- Bolsonaro. você- Olha, mas você olha, tem que ser democrático, nós falamos Vila. que eu falar, você veja, quão Olha o democráticos potássio, somos, olha nós só. falaríamos 30 minutos, já falamos Vila, olha, 40. me dá 30 segundos E- para explicar. claro, Acho que vale sim, a pena. perfeito, eu deixo Eu tomei o as senhor- providências. claro.
O potássio nosso agronegócio depende 100% do potássio da Rússia. Sim. E nós temos na Foz do Rio Madeira uma área demarcada por um mapa antigo, metalogenético, do regime militar, que tem potássio lá. O que o governo Lula, o Gabriel da Petrobras fez? Vendeu o direito de explorar essa área a uma empresa canadense. Uma Falcon, o nome da empresa brasileira vinculada à canadense. E logo depois, isso foi feito um distrato. Entrei com o requerimento de informações e tive informações quanto se gastou naquela brincadeira. E o Ministério da Agricultura carimbou como confidencial essa informação. Ou seja, Vila, eu não posso passar para você, não só a indústria de extrato, bem como um crime de lesa pátria, vender a única área levantada que nós temos para o potássio, para o nosso agronegócio, para uma empresa canadense. Agora veja, durante o regime militar, o projeto Jari, já que o senhor falou, eu poderia... o Daniel Ludwig, entre o Amapá e Pará, né, tudo que ele fez virou uma espécie de Estado dentro do Brasil, apesar que ele perdeu todo o dinheiro. Deputado, nós já falamos que ia falar 20 minutos, 30, estamos falando há 41 minutos. Eu queria, evidentemente, num debate democrático e tal, porque o pessoal na internet... Vila, se você puder me ajudar, eu te agradeço, Vila. Mas a gente eu tá tenho aqui... humildade para isso, mas a Vila. gente tá sempre aqui... Eu não vim para brigar contigo, Claro, não. nem eu também vim. Okay. Nós estamos aqui para brigar com o senhor. Nós estamos aqui para defender o Brasil, discutir, polemizar, abrir, defender a democracia, a pluralidade, a diversidade. Esse é o tarefa. Parabéns, a Jovem Pan enfrentou sozinha. Eu quero dar um abraço em você daqui a pouco, se me permitir. Não, mas eu abraço todos os brasileiros. O senhor não tem nada pessoalmente contra ninguém. Deputado, eu discuto ideias. Eu quero, me permite, claro. Se tu puder me ajudar, ajude. Ajude. Mas eu busco... Nós não somos problema, Brasil. Claro. O problema não somos eu nem você, Vila. Sim, mas o que a gente sempre pensa é no nosso país. Então eu queria agradecer a presença do deputado Jair Bolsonaro. O pessoal nas redes fez todo um barulho, é bom. Nós tivemos uma audiência, provavelmente ao vivo, a maior da história aqui do Jornal da Manhã. Agradecemos aqui a presença de todos. Tivemos um debate de ideias intenso, calorado, né? Teremos outros, porque é bom discutir Deus o Brasil. Quiser, Vila, né? se você me convidar, Vila, Sim, com o você maior dá prazer. uma pauta Com o maior pra prazer. quem sabe nós juntos. E com outras pessoas que queiram ser Sim, candidatos Vila, a presidente do Brasil, discutir o Brasil, acho que sempre foi uma tarefa da Jovem Pan. O nosso compromisso sempre foi com a verdade e com o Brasil. Primeiro com o Brasil, porque a verdade sempre está com o Brasil. Tá bom? Muito obrigado, então, deputado. Não, peraí, temos o abraço que será filmado por muito prazer. Olha, Vila, O Brasil tá acima de tudo aí. Valeu. Obrigado, deputado. Agora Vila, 9h43 do coração, aqui no Vila. Jovem Pan. Valeu. Ok? Até mais. Tá bom, valeu. Quem já teve oportunidade para crescer, mas sentiu medo. Quem que já volta por cima, mas duvidou de si no seu negócio ou em seus objetivos de vida, o Bradesco está sempre...